Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra a festa de São Lucas. São Lucas, o evangelista, que teve a graça de se tornar um agiógrafo, ou seja, uma pessoa que foi escolhida, inspirada pelo Espírito Santo para escrever sobre a vida de Jesus e também sobre a vida da igreja. Podemos dizer que São Lucas é, entre aspas, o apóstolo da Virgem Maria, aquele que mais escreveu sobre a infância de Jesus e sobre a Virgem Maria. O evangelho desta sexta-feira é o evangelho de São Lucas, 10, do 1 ao 9, que é a missão dos 72 discípulos. Mas eu não vou falar sobre essa missão dos 72 discípulos. Eu irei falar sobre falsas acusações contra a Santíssima Virgem Maria, baseada em interpretações distorcidas daquilo que é o texto. No livro do Apocalipse de São João, nós temos a mulher do Apocalipse, que esse capítulo 12 do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse existe uma mulher. E esse capítulo 12 do Apocalipse nós podemos dizer que é atemporal, porque ele serve para diversos momentos da história. Primeiro que vai se dizer para os biblistas, os teólogos, que esta mulher do Apocalipse, ela pode ser interpretada como sendo, Apocalipse 12, como sendo Israel, que gera, segundo a carne, o Messias, mais precisamente que vem da cidade de Judá, da cidade também da tribo de Judá. Também nós podemos interpretar como sendo uma imagem da igreja em todos os seus tempos, desde o início até a sua glorificação final. E essa mulher que é a igreja, ela sofre com a perseguição de Satanás, que Jesus prometeu que as portas do inferno tentaria contra a igreja, mas não prevaleceria. E também nós podemos ver nitidamente, nesse capítulo 12 do Apocalipse, a Virgem Maria. Alguém vai dizer assim, não está falando de Maria, porque o livro do Apocalipse ele não é a leitura, não é uma leitura literal, Existe uma interpretação chamada dos preteristas, aqueles que dizem que praticamente tudo do Apocalipse já se concluiu, porém, literalmente nós diríamos que já se concluiu com a perseguição dos primeiros mártires, mas também nós podemos dizer que acontecerá com a glorificação da igreja. E quem foi a mulher que foi citada por São João para representar, se possível, Israel, que pode ser interpretado assim também, a igreja, que também pode ser interpretado assim, e que mulher foi essa que foi usada como figura por São João? Uma mulher que deu à luz a um menino que iria reger toda a terra com o seu poder. Esse menino foi arrebatado, ou seja, subiu aos céus, foi levado aos céus, com o seu próprio poder, por isso chama-se ascensão, e está à direita de Deus. Então nós podemos concluir literalmente que esse menino é o próprio Cristo, é o filho de Maria. Então logo essa mulher que o Apocalipse 12 fala, essa imagem da mulher é a imagem de Maria. Maria que foge para o deserto, que é alimentada por Deus, que dará a luz a um menino. Só que quando nós falamos desse capítulo 12 do Apocalipse, como essa mulher sendo Maria, aí as pessoas, os protestantes, porque querem de todas as formas macular a Virgem Maria, dizer que ela contraiu a mancha do pecado original, São Tomás de Aquino vai dizer que ela contraiu aquilo que podemos dizer assim, antes da sua animação, antes porque tinha-se uma discussão em que momento do feto era colocado a alma que Deus havia criado. Então, São Tomás de Aquino dizia que antes da sua animação, ela havia contraído as consequências do pecado original. As consequências. Isso antes da sua animação, ou seja, antes de ser colocada a sua alma. Porém, ela não haveria contraído
mancha do pecado, ou seja, ela não teria contraído a culpa original, né? Mas isso é conversa para outro momento. Mas falando de Maria no livro do Apocalipse, no capítulo 12, logo as pessoas vão usar, os protestantes, querendo dizer que ela teve o pecado original, que ela não foi imaculada desde a sua conceição, né, e preservada do pecado original e também do pecado pessoal. Eles vão dizer aqui que, como Deus promete para Eva que multiplicaria as dores de parto, né, veja, não é simplesmente que a mulher não teria dor de parto nenhuma. Diz que se multiplicaria as dores da mulher. E entre essas dores, aí estaria as dores de parto, que seria, a mulher teria que dar à luz agora sentindo a dor do parto. E no versículo 2 do livro do Apocalipse vai dizer assim, veja, vou ler o 1 e o 2. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Versículo 2. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Então, aqui eles vão dizer, se essa mulher do Apocalipse, os católicos, interpreta também como sendo Maria, então Maria contraiu o pecado original, a culpa do pecado original, porque a mulher de Apocalipse 12 é dito que ela gritava e gritava de dores, sentindo a angústia de dar à luz. Aí, veja, Malaquias, né? Malaquias vai falar algo bem interessante, né? Miqueias no capítulo 4, a partir do versículo 9, vai dizer uma coisa bem interessante sobre Jerusalém. O livro do Apocalipse 12 também fala de Jerusalém. Pode ser interpretado como Jerusalém, porque esse capítulo, nós vemos nitidamente que ele é atemporal. Então ele fala da Jerusalém, que gera o Messias segundo a carne, da tribo de Judá. Fala também da igreja, e se fala, Apocalipse 12 fala da igreja, então não podemos concluir que era somente para a igreja primitiva. Também é para a igreja nos seus últimos dias. Então virá uma grande tribulação, uma grande angústia, um grande sofrimento para com a igreja no fim dos tempos. E a igreja também já passa essas grandes dores. Então veja, Miqueias vai dizer, capítulo 4, versículo 9, e agora, falando a respeito daqueles deportados que iriam voltar para Israel. Então, aqui nós podemos ver o que é que ele vai dizer. Veja, e agora, por que gritas? Acaso não há rei em ti? Ou pereceu o teu conselheiro? Para que se apoderem de ti dores como as de uma parturiente. Então existe numa linguagem, desde da antiga Israel, uma linguagem de que as angústias, o sofrimento, as perseguições, os martírios que os antigos profetas sofreram, aqui existe também uma comparação a essas angústias, esses sofrimentos, como que dores de parto, dores de uma parturiente. Versículo 10 de Miqueias 4 vai dizer assim: convulsiona-te e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até a Babilônia e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão de teus inimigos. Então, o sofrimento do exílio, né, da Babilônia é comparado. Israel aqui está sendo citada como uma mulher que sofre as dores de parto. Então a igreja sofre essas mesmas dores. E a Virgem Maria, fazendo parte do resto de Israel que permaneceu fiel, e daí nasce a igreja a partir dos 12 apóstolos, a partir de Simeão, a partir de João Batista. Ou seja, esse resto de Israel, ele através dele é formado a igreja na nova aliança. E São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 6, vai dizer o seguinte: estando eles ali, porque foi feito o recenseamento, né? O nascimento de Jesus foi feito um recenseamento, e não tinha lugar para
Maria e José se hospedar, e acabou que Maria teve que dar à luz às pressas, porque completou-se o tempo, ou seja, completou-se o tempo para o Messias nascer, completou-se o tempo da gestação de Maria, e Maria dar à luz. São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, não fala das dores de parto de Maria. Não fala das dores de parto, as dores natural, daquela que está parindo. Veja, versículo 6. Estando eles ali, Maria e José, completaram-se os dias dela, da sua gestação, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Aí entra, depois disso aqui, a apresentação do menino Jesus no templo. E quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo, aí sim se fala das dores de Maria, como Miqueias falava das dores de Israel, dores de uma parturiente, dores de uma mulher como que dar à luz. Simeão vai falar sobre isso. São Lucas capítulo 2, versículo 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Então, veja, no versículo 29, Lucas 2, 29, Simeão toma o menino no braço. Veja, agora, Senhor, deixa o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, o menino Deus que salva, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo Israel. Né? Aí, Maria, veja, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se dizia, essas coisas que eu acabei de ler. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mulher que São João usa para falar da igreja e da antiga Israel em Apocalipse 12. Esta mulher é a mãe do Messias, a mãe daquele que pariu um menino, que segundo os protestantes, se for Maria lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 2, ela deu à luz com partos, com dores de parto. Mas é mentira, é uma interpretação mentirosa. Né? Veja o que vai dizer Simeão, versículo 34 de Lucas 2. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. No finalzinho, versículo 35, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Esse menino revela o pensamento de muitos corações. E tem muitos corações que falam em nome deste menino, mas defama a sua mãe. Muitos falam de Jesus, mas querem macular de todas as formas Maria. Querem fazer com que o puro venha sair de uma impura, coisa que é impossível. Jó, capítulo 14, versículo 4, vai dizer Deus a Jó, quem fará sair o puro do impuro? Ele mesmo responde, ninguém. Então, esta mulher sofreu dores de parto, sim. Maria sofreu as dores de parto, mas não as dores do nascimento de Jesus, mas sim essas dores aqui, ó, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada de dor transpassará a tua alma. E uma espada de dor transpassará a tua alma. Então, as dores que Maria sofreu é como Malaquias diz, né? Malaquias vai dizer. Malaquias 9, 4, né? Malaquias, é Malaquias mesmo? Deixa eu ver. Miqueias, capítulo 4, 9 a 10. São as dores como que uma parturiente, mas são as dores da angústia, as dores de ver o seu filho sendo martirizado, as dores de ver a igreja primitiva, como narra São Lucas no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, dizendo que a igreja que nascia e que era perseguida e que era martirizada, entre elas estava Maria, a mãe de Jesus, que perseverava em oração junto com a igreja. Então Maria sofre
primeiro, a perseguição e o martírio do seu filho, cabeça da igreja, e também sofre a perseguição e o martírio dos seus filhos, como diz Apocalipse 12. Não podendo matar, destruir o menino que nasceu da mulher, o dragão perseguiu os filhos da mulher, os descendentes da mulher, ou seja, nós que somos católicos, apostólicos e que cremos que em São João capítulo 19, versículo 25 e seguintes, Jesus dá toda a igreja na pessoa de João como filho a Maria e dar a toda a igreja na pessoa de João, Maria como mãe da igreja. Deus abençoe você. Digo a você, o desejo de atacar a Virgem Maria não nasce simplesmente da cabeça das pessoas. É uma ação própria, uma inspiração própria de Satanás. E por isso, Simeão disse, por causa desse menino, se revelará o pensamento de muitos corações. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.